Glória a Deus, amados. Deus abençoe a cada um. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Verso 39. Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, anualmente, iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Muito obrigado, querido. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu aflitos estávamos à tua procura. Ele lhe respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré, e lhes era submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Até aqui. Vamos orar, querido? Pai, que bom saber que o Senhor é conosco e que nós podemos entrar na Tua presença sem nenhum constrangimento, sem nenhum protocolo especial, porque o Senhor espera o nosso encontro contigo e nos já deu permissão em Jesus para estar diante do Senhor. Nós agora estamos dentro da Tua palavra, e que ela seja viva e que se torne vida para nós, não apenas letra sobre papel, não apenas pensamentos interessantes, não apenas ideias maravilhosas, mas que seja de fato o rema do Senhor, a palavra viva do Deus vivo, que nos escolheu para ser sua habitação e ser teus instrumentos nesses dias. Pai, nossos corações agora estão voltados para o seu falar, então fale conosco, é o que nós esperamos nessa hora e te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Estava ouvindo esses dias uma pregação do pastor Cláudio Duarte, e não peguei desde o começo, mas estava acompanhando, Denise estava lá em casa ouvindo, né? Aí eu cheguei no almoço e passei a ouvir junto com ela, e chegou no momento em que tudo que ele falou o que fez sentido para mim foi esse texto que ele leu. Mas ele comentou sobre isso e aquilo me trouxe um alerta. A gente lê esses textos muitas vezes e o nosso entendimento sempre é a maneira mais simples, e deve ser assim. A Bíblia não deve ser entendida de uma coisa, né, fantasiosa ou fantástica, tem que ser entendida do jeito que ela é. Mas quando ele fez um comentário, eu tomei aquilo para mim, e depois, meditando sobre isso, eu achei por bem comentar com os irmãos também. A palavra está descrevendo o crescimento do menino Jesus, até ele se tornar, né, segundo a lei hebraica, né, segundo o judaísmo, se tornar homem, né, por volta dos 12, 13 anos. E eles iam todo ano para Jerusalém para cumprir os rigores da lei. Todo ano, todo homem, toda família tinha que estar diante do Senhor em Jerusalém, ir para a festa da Páscoa e levar o seu sacrifício. E eles eram uma família dedicada, né? Eram
um homem e uma mulher de Deus, de fato, e eles cumpriam a lei. Mas eles, durante 11 anos, eles fizeram aquilo todos os anos, todos os anos estavam lá, durante 11 anos. E no 12º ano, como de costume, foram para Jerusalém e cumpriram os seus votos, cumpriram, né, as ordenanças da lei e voltaram, como sempre fazia, para sua casa. Só que dessa vez, de uma forma diferente. Jesus ficou em Jerusalém e eles voltaram, tá, de volta para Nazaré. Chegou um momento que acordaram, né, se deram conta e perceberam que o menino não estava com eles. E aí bate a aflição, imagino, né? Uma vez a gente já passou por essa experiência, eu com a Denise, né? Um achava que estava com o outro e não estava com nenhum dos dois. E depois saem os dois correndo procurar o menino Samuel, né? E aí, não era menino Jesus, mas era menino Samuel de 1 aninho. E encontramos ele no salão do hotel em que nós estávamos hospedados para o encontro, né? E de repente, e a história foi mais ou menos assim: eu subi para o apartamento para me aprontar antes dela, porque a gente revezava para cuidar dele. E aí eu estava saindo do apartamento para ir, né, revezar, a Denise vem, então era tranquila, só ela, né? Eu falei, cadê o menino? Ela falou assim, ele não está com você? Eu falei, não está comigo. Eu falei, ai meu Deus! E saem os dois desesperados, desce as escadas do elevador do hotel e chega lá embaixo, ainda bem, estava no colo de uma menina. Achou o menino Samuel no carrinho lá e ficou cuidando dele. É de alguém esse moleque, né? E aí era nosso, né? Então, e bateu aquele desespero, né? E eu imagino aqui Maria e José, da mesma forma, quando se deram conta de que o filho não estava com eles. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte: eles não se deram conta de que Jesus não estava voltando com eles para casa. A Bíblia fala sem que seus pais o soubessem. Ele ficou em Jerusalém sem que seus pais o soubessem. Não é que Jesus era rebelde, quis dar uma fugida da casa e se mandar. E nem que seus pais eram descuidados. Eles eram zelosos. A gente já sabe disso pela história. Mas naquele momento, no momento de distração, no momento de descuido, eles estavam voltando para sua casa sem Jesus. E é interessante que nós muitas vezes fazemos isso. A gente faz a nossa coisa, faz o que nós estamos acostumados a fazer, levamos a nossa vida do jeito que nós aprendemos a levar, fazemos tudo o que aprendemos e fomos incumbidos de fazer, mas em algum momento a gente deixa Jesus de fora, como aconteceu com esses dois. Voltaram, estavam conversando, tomando conta das bagagens, contando lá o dinheiro, sei lá, contando as experiências, falando, mas Jesus não estava com eles. E esse é um grande perigo, amados, da rotina, da coisa costumeira, daquilo que a gente aprendeu a fazer e começa a fazer segundo a nossa própria força, o nosso próprio entendimento, sem depender do Senhor. Eu estou usando essa palavra para ilustrar bem isso. Eu não quero dizer que aqui, né, Maria e José representam a igreja descuidada, nada disso. É simplesmente pegar um fato que aconteceu numa família comum, algo corriqueiro, para trazer para um entendimento mais profundo, que chega a ser um risco na nossa vida, que somos cristãos, que nascemos de novo, que carregamos o Deus Todo-Poderoso conosco, que temos a Jesus como Senhor, mas que em algum momento da nossa vida nós nos descuidamos, fomos pegos pela rotina, fomos pegos pelas coisas costumeiras e nos esquecemos daquele que é a essência e a razão da nossa vida. É aquele que nos fez chegar, a razão daquele casal era Jesus. Vocês concordam comigo que nenhum outro casal sobre a face da terra teve uma experiência de gerar um filho como eles tiveram? Concorda comigo ou não? Não aconteceu, foi só uma vez e nunca mais aconteceu uma gestação como aquela de Maria. Não era com nenhum outro homem, vamos dizer assim, né?
aconteceu dele ser orientado diretamente pelo enviado de Deus para se casar com aquela mulher e receber o menino, a criança que estava no ventre de uma forma sobrenatural. Então eles sabiam que o propósito deles era Jesus. Mas tinham a sua vida corriqueira, tinham a sua vida normal, porque Jesus, na verdade, ele não vem na nossa vida para se intrometer e faz uma revolução, é verdade, mas ele não vem para invadir, mas ele vem para ser parte. E se com aquele casal que teve uma experiência de gestação, uma experiência de criação de filho como eles, que foi inusitada, aconteceu de descuidar e deixar um menino no lugar, e eles voltarem para a sua vida normal, sem se aperceber que a razão da vida deles não estava com eles, imagina nós. Então, eu quero ser bem rápido nisso e deixar só um alerta aqui. Eu não estou dizendo que nós somos descuidados, como eles não eram descuidados. Eu não estou dizendo que nós temos sido negligentes, como eles não eram negligentes, mas pode acontecer que pelo embalo da circunstância, pelas coisas que a gente faz e pelo costume de fazer a mesma coisa do mesmo jeito, nós podemos cair nesse erro de nos descuidarmos a ponto de deixarmos Jesus de fora, de não considerá-lo nas coisas do nosso dia a dia e nas coisas do nosso ministério. O pastor Cláudio estava dirigindo essa palavra para a igreja no contexto dela atual, né? Vocês já têm acompanhado as notícias, né, do mundo evangélico cristão da nossa época, e especialmente da igreja brasileira, e nós sabemos muito bem que tem muitos lugares por aí que eles estão, até hoje eles estão com Maria e José, fazem todas as coisas, pregam, cantam, compõem música, faz obra, mas Jesus não está com eles não se dão conta de que Jesus está com eles. Esse é um alerta para nós. Se nós que estamos acordados, se nós que temos olhado para a palavra do jeito que ela tem que ser olhada, se nós que temos, né, procurado viver o evangelho do jeito que ele tem que ser vivido, então nós temos que manter o nosso foco em Jesus, e sempre que formos fazer alguma coisa, ou a cada dia que formos fazer alguma coisa, nós temos que ter certeza de que ele está conosco, amém, amados? Amém? Porque senão nós corremos o risco de nos acordar todos os dias, fazer as nossas coisas, caminhar por essa terra, cumprir as nossas obrigações, mas não considerá-lo como alguém que faz parte da nossa vida e que é a razão da nossa vida. Amém? Está me entendendo? Glória a Deus, amado. Isso me faz lembrar que quando a gente lê Apocalipse, as cartas que Jesus, ao se manifestar a João, ele pede para que seja direcionado às igrejas. Notem bem, na primeira carta à igreja de Éfeso, ele fala o seguinte, o quê? Conheço as tuas obras, não é? Eu sei o que vocês fazem. Eu sei de tudo, que vocês não suportam homens maus, que vocês, né, fazem tudo o que tem que fazer, mas vocês têm algo que eu não concordo. Vocês deixaram o primeiro amor. E o que é deixar o primeiro amor? É deixar Jesus em Jerusalém, é deixar Jesus lá, fazer as coisas sem Ele, não considerar a orientação, não considerar a direção, não considerar a presença, a opinião dEle em nossas vidas. E engraçado que nós, né, cantamos muitas vezes, falamos muitas vezes uma verdade, lá no Antigo Testamento, através do profeta Isaías, né? Os teus caminhos, bem sei que os teus caminhos são maiores que os meus caminhos, e os teus pensamentos superiores aos meus. Mas nem sempre isso é uma verdade, uma realidade na nossa vida. Embora a gente saiba que tudo que ele pensa, tudo que ele faz é melhor e superior a nós, ainda assim, muitas vezes, por descuido, nós inventamos de fazer do nosso jeito e não considerar aquilo que ele fala. E a orientação daquela carta à igreja de Éfeso é o seguinte: arrepende-te, volta para onde caiu e recomeça. Foi o que aconteceu com esse casal. Quando acordaram, depois de um dia inteiro, perceberam, Jesus não está conosco, o que eles fizeram? O que deve ser a atitude sensata, coerente e correta a se fazer: volta para onde o deixou, e vai atrás dele, e vai procurar, e vai até encontrar, e quando encontrar, traz de volta, leva ele junto, não deixe ele lá. Eu ouso dizer que muita gente vai para a igreja, vem para uma reunião como essa,
vem aqui, como Maria e José, vai em Jerusalém, faz o que tem que fazer e deixa Jesus aqui. E vai embora para sua casa e Jesus fica aqui. E ele fica esperando. Uma hora foram embora. Deram até tchau para mim. E agora? E volta para casa feliz da vida. Oh, cheio. Nossa, o culto hoje foi uma bênção, não foi? Ah, estou andando nas nuvens. Né? Mas Jesus está aqui no salão. Ele está aqui, oh, está esquecendo de nada, não? E vai para casa, vai comer pizza, vai jantar, vai assistir televisão, vai ver novela não, né? Não vai ver novela, nós não fazemos isso, amém, irmã? Né? Nem Big Brother, muito menos, né? Né? Mas faz tudo o que está acostumado a fazer. Mas Jesus ficou aqui no salão. E domingo que vem volta para encontrar ele aqui. E encontra, pergunta para ele, como é que o senhor está fazendo? Ele falou assim, eu estou esperando você vir me buscar. Agora o pior disso é que volta domingo após domingo e deixa ele aqui domingo após domingo. E só volta para encontrar ele no domingo. Porque acha que aqui é o lugar dele. Mas ele está escrito aqui. Pastor, pelo amor de Deus, agora o senhor, né, vamos ser coerentes. Ele mesmo falou, não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai? Então, qual é a do Senhor de falar para mim que está errado largar de Jesus aqui no templo? Primeiro que isso aqui não é um templo. Isso aqui é só um lugar de reunião. No Novo Testamento não existe templo. Né? E que a casa do pai dele, sabe onde é que é? Hoje. Eu e você. Amém? Deixa um Jesus num lugar, vai para a sua vida rotineira, para o seu trabalho, para o seu estudo, para a sua conversa, para o seu lazer, para os seus negócios, para tudo. E deixa ele lá. E aí volta para onde deixou, ainda fica bravo com ele. Por que você fez isso comigo? Por que me deixou aflito a semana inteira? Ele falou, mas você não considerou a minha presença na sua vida. Você ficou aflito porque você quis. Porque se tivesse me levado junto contigo, muita dessa aflição você não estaria passando. Porque eu tenho, segundo, né, fazendo uma interpretação daqui da palavra, né, através de Pedro, fala, mas para onde vamos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Jesus devia falar para muita gente assim, olha, vocês estão me deixando, eu que tenho palavras de vida eterna, e aí não sabe por que deu errado essas coisas, durante a semana, durante o mês, durante o ano, durante talvez a vida inteira, né? Só me considerou alguém que podia resolver uma questão simples da sua vida num determinado momento, mas do resto do dia não me considera mais, sabe? Eu falo isso porque eu já fiz isso, infelizmente. Já preguei, já ensinei, achando que o que eu estava pregando e ensinando era algo orientado pelo Senhor, mas era algo da minha cabeça. Um dia eu acordei e tive medo, porque eu falei assim, o que eu estou fazendo? Ou o que eu fiz? Aí, tem que voltar, encontrar Jesus, trazê-lo para perto de novo e aprender com ele. E ser orientado por ele. E aí baixar a bola e dizer, Senhor, de fato, só o Senhor tem palavra de vida eterna. As minhas palavras podem ser muito boas, os meus conselhos podem ser muito bons, as minhas atitudes podem ser muito boas, mas não são eficazes, porque o Senhor não foi considerado em nenhuma delas. Esse é o grande perigo, amados, amém? Então veja, faça as coisas que você tem que fazer. Não mude talvez a sua história de vida, porque apenas achou por bem que deveria mudar. Consulte o Senhor. Se Ele disser para você, muda, você muda. Se Ele falar, não, continua assim, mas só considera que eu vá junto, faça isso. Porque Jesus não veio para ser apenas alguém, né? Como é que eu vou explicar isso agora? Ele não veio alguém, como eu já falei, para se intrometer na nossa vida, mas Ele veio alguém para fazer parte da nossa vida. E veio para fazer parte nas coisas simples do nosso dia a dia.
Tem muita gente que considera a palavra de Deus e a orientação do Senhor Jesus só quando diz respeito a ministério. E aí confunde ministério com a vida ministerial que tem que ter no dia a dia. Então acho que ministério é só alguns momentos, algumas reuniões, né? Ou é na reunião de célula, ou é num culto, ou é alguns eventos religiosos da igreja. Ali eu vou considerar o que o Senhor Jesus vai fazer e vai falar comigo, porque senão, afinal de contas, eu tenho que ter a orientação do Espírito Santo, ele é que tem que prevalecer. Mas e nas questões práticas do dia a dia? E na criação de filho? E no tratamento com as pessoas, com o vizinho, com o amigo, dirigindo no trânsito? E como é que fica, né, a vida de Jesus, a influência dele na minha vida, quando eu vou para trabalhar, quando eu vou estudar, ou quando eu escolho uma carreira, quando eu escolho um namorado, quando eu resolvo casar, como é que fica? Ele também tem que fazer parte, amém? Porque não se confunde, não dá para, não se confunde, perdão, não dá para separar uma coisa da outra. A nossa vida, depois que nós nascemos de novo e aceitamos Jesus, é tudo uma mistura só. A orientação é tanta para a vida espiritual, para a vida ministerial, quanto é para a vida prática do dia a dia, porque é ali que se desenvolve verdadeiramente o nosso ministério, amém, amados? A gente... Hoje, graças a Deus, isso já não tem muito mais. Mas quantas vezes a gente falava para as mulheres, né, especialmente para algumas mulheres que tinham alguma função mais destacada na igreja, né? Por exemplo, ou cuidava de criança, ou então era do louvor, ou então fazia parte de algum segmento da igreja, aí ela tinha filho. E depois ficava toda desesperada porque não estava conseguindo mais exercer seu ministério, porque agora tem filho, então já não dá para ir nos ensaios, já não dá para ir nas reuniões, porque agora tem que cuidar do filho. E vinha toda chorosa para mim e para Denise e falava assim: mas eu estou me sentindo tão mal. Por quê? Porque eu não estou exercendo meu ministério. A Denise falava assim: filha, o seu ministério está no seu braço. Cuida desse ministério agora, que você vai ver o que Deus vai fazer depois contigo, mais tarde, quando o ministério seu crescer. Amém? Né? Ele vai te dar, você vai voltar e com muito mais vigor para fazer a outra coisa que você fazia. Por quê? Porque havia o entendimento de que ministério era só aqui. Lá em casa não tinha ministério nenhum, no trabalho não tinha ministério nenhum, na escola não tinha ministério nenhum. Ministério era aqui, no lugar da habitação de Deus, nesse salão ou na catedral, né? Quando que o ministério nosso é exercido no nosso dia a dia? O esposo com a esposa com o esposo, o pai com o filho com o pai, a nora com a sogra. Esse é o ministério, né? Tem que ser levado a sério, né? O genro com o sogro, né? Esse é um ministério fortíssimo, amado. Também exige muito da gente aí, né? Mas é assim que dá a nossa vida ministerial. É nesses detalhes que Jesus vai sendo formado em nós, e o caráter dele é formado no nosso caráter. Amém, amados? Porque senão ele vai ser só um ministério de fim de semana ou um ministério de convenções. E no nosso dia a dia, a gente nem considera o que ele tem para nos orientar. E quando acordamos, temos que voltar para onde caímos, para onde o deixamos, e começar tudo de novo, quando o mais fácil seria considerá-lo a cada dia a dia. Amém? Amém, amados? Leve Jesus para sua casa. Fala para o teu irmão, leve Jesus contigo. Porque ele nasceu para isso. Ele nasceu em nós para ser nosso companheiro, para ir onde nós fomos, onde a gente vai, para nos orientar em cada detalhe do nosso dia a dia, nas coisas que vamos fazer, desde trocar uma fralda de um nenê, até dirigir uma empresa, até dirigir o carro, até conduzir uma igreja. A vida dele deve fazer parte do nosso viver diário, para que tudo que nós venhamos a fazer, ou pensar, ou falar, reflita a glória dele em nós e através de nós. Amém? Então, o que fazer quando eu percebo que deixei Jesus num canto e ele ficou lá? O que eu tenho que fazer? Ir atrás dele, irmão. É só isso. Buscá-lo, porque ele se deixa achar. Amém? E tem uma coisa interessante, a resposta de Jesus foi o seguinte: a mãe dele perguntou aflita: por que é que você fez isso? Como César sempre fala, ele sempre responde de outra forma, né? Ele falou assim:
eu estou cuidando das coisas do meu Pai. Se você não me dá tarefa, se você não me considera, eu vou fazer o que eu tenho que fazer. Eu sempre tenho coisa para fazer. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo aqui. Eu sempre estou ocupado com alguma coisa. Só que eu quero me ocupar contigo. Eu quero fazer parte da sua vida. Mas se você me procura, eu tenho que fazer. Eu não fico à toa. Mas na verdade, eu quero caminhar contigo. Eu quero estar na sua casa, eu quero estar no seu trabalho, eu quero estar na sua vida, fazendo parte do seu cotidiano. Aí o que aconteceu? Ele respondeu, o pai e a mãe encontraram Jesus, foram embora para casa e ele foi o quê? Com eles. Jesus podia muito bem falar assim, não, eu vou ficar aqui em Jerusalém, a partir de agora encerrei o meu tempo na casa de vocês, agora eu vou ser o Cristo de Deus. Ele voltou para Nazaré, foi lá com os pais e aguardou até mais ou menos os 30 anos, 18 anos depois, para se tornar público novamente. Mas ainda assim fazendo parte do cotidiano da vida das pessoas, como ele faz parte do meu e do seu cotidiano. Então, quando as coisas não estiverem bem, talvez, estou dizendo que é assim, mas geralmente quando as coisas não estão bem, talvez é porque esteja faltando chamar o amigo Jesus e falar, olha, me ajuda aqui, me orienta aqui, diz para mim o que é que eu tenho que fazer, e vai ser muito mais fácil. Amém, amados? Amém? Glória a Deus. É isso. Quando você vier para cá, Jesus vem também, mas quando você for embora, leve ele junto. Amém? Porque esse aqui não é o lugar dele. Esse salão não é o lugar dele. Nenhuma catedral é o lugar dele. O lugar dele é contigo no seu dia a dia, lá juntinho de você, para dizer, olha, presta atenção, assim é melhor. Opa, cuidado aí. Amém? Vamos ficar de pé? Como eu falei, amados, esse foi só um alerta. Mas se você por algum momento se sentiu aí incomodado, né? Ou incomodado no bom sentido, né? Puxa, eu tenho feito isso. Não entre em desespero. Mas também não deixe para depois, é hoje mesmo que você tem que tomar uma atitude. Se você sabe que, ou foi despertado agora para essa realidade de que, infelizmente, o Senhor Jesus não tem sido parte do seu cotidiano, das tarefas mais simples do seu dia a dia, até as mais complexas talvez, não fique desesperado, você tem a grande oportunidade de voltar e falar com Ele, Senhor, me perdoe, mas vem comigo, porque sem Ti eu nada posso fazer. Ainda que eu faça muitas coisas, mas somente com o Senhor é que eu terei êxito e será eficaz a minha vida nessa terra. E não se deixe enganar, amado. Ele está interessado em te orientar em toda e qualquer coisa que diz respeito à sua vida. Não é só nas questões ministeriais e altas espiritualidades, não. Ele está muito interessado no que você vai fazer daqui a 5 minutos. Está interessado em como vai ser a sua segunda-feira, como é que você vai passar a semana. Está interessado em te ajudar naquela situação difícil lá no trabalho ou na sua casa. Ele está interessado porque Ele veio para fazer parte da sua vida como um grande amigo que tem todas as saídas que você precisa para ser de fato uma pessoa bem-sucedida nessa terra e depois estar com Ele na glória. Amém? Então feche teus olhos. Eu gostaria que você estivesse orando. Se você tem feito isso, não tem desconsiderado, glória a Deus, então é a hora de você falar para Ele, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem sido meu companheiro diário e eu quero reafirmar a nossa amizade, a nossa aliança nessa noite e dizer, Senhor, não me deixe abandoná-lo por qualquer que seja o motivo. Se você em algum momento percebeu que o desconsiderou, tomou alguma atitude, fez alguma coisa em que ele não esteve participante,
Diga para Ele: Senhor, me perdoe, eu me descuidei, mas eu não quero mais que isso aconteça, porque de verdade o Senhor é o único que tem palavras de vida eterna. Só o Senhor é o caminho, só o Senhor é a verdade, só o Senhor é a vida verdadeira que eu carrego comigo. Então, me ajude, eu preciso de Ti. Pai, eu quero Te agradecer, porque o Senhor é bom, e a Tua palavra diz que o Senhor, mesmo não concordando com muitas coisas que fazemos, mas o Senhor nos ama assim mesmo e chama a nossa atenção e nos disciplina e nos corrige, porque o Senhor nos ama e quer nos ver sempre bem e sempre atentos e vencedores e preparados para que quando o Senhor voltar, nós possamos estar contigo sem nenhuma dúvida, sem nenhuma barreira. Eu clamo a Ti nessa noite por esses amados que aqui estão, a igreja do Senhor, o Teu povo sobre essa terra, homens e mulheres que foram escolhidos por Ti para serem Teus representantes, para serem Teus embaixadores e falarem da parte do Senhor para aqueles que não Te conhecem. Seja parte da nossa vida constantemente, como aquela música que fala: seja o centro, seja o tudo na nossa vida, porque é esse o alvo, esse é o objetivo de nós sermos Teus e o Senhor ser nosso Deus, o nosso Pai, nosso Senhor, o nosso Salvador, de que o Senhor seja tudo em nós, e nós queremos caminhar contigo, e queremos ser de fato uma igreja que rompe barreiras, que marcha sobre essa terra, que vence o inimigo, mas sempre e sempre com o Senhor em nossas vidas. Nos perdoe pelas vezes que nos esquecemos de Ti, nos perdoe pelas vezes que o deixamos de lado, nos perdoe pelas vezes que o trancamos num quarto do nosso coração e só fomos lá quando nós precisamos do Senhor. Seja o nosso companheiro, como o Senhor disse para os Teus apóstolos lá no começo. Nós queremos que o Senhor nos chame de amigos e não mais de servos, porque o Senhor quer compartilhar conosco o que está no Teu coração. Muito obrigado por nos escolher para esse propósito, Pai. Eu Te louvo pela vida de cada um que aqui está, que a Tua palavra faça todo sentido, não apenas hoje, mas em cada dia das nossas vidas, e ela seja a razão de nós vivermos para Ti. Muito obrigado, Deus, em nome do Teu Filho Jesus, nós oramos agradecidos. Amém.